Deus. Gênesis capítulo 22. Vamos ler. Vou ser bem objetivo na pregação dessa noite. Pode ficar tranquilo que você vai voltar para casa mais cedo hoje. Gênesis 22, quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: aconteceu depois destas coisas. Daí, olha a palavra que vem, pelo menos na minha Bíblia. Aconteceu depois destas coisas que... Daí na minha Bíblia tem a palavra tentou. Não sei se na tua Bíblia tem essa mesma palavra, tentou. Mas essa palavra tentou, ela pode ser entendida como provou, experimentou, tá certo? Porque aqui esse tentou não é tentação, como Jesus passou lá no deserto. O diabo tentou Jesus. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, ele prova, mas ele não tenta. Existe uma diferença. Tentou Deus Abraão, experimentou Deus Abraão, e disse-lhe: Abraão, a resposta de Abraão foi: eis-me aqui. Verso 2: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4: ao terceiro dia, ou seja, foram 3 dias de viagem, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Verso 7: então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: aqui tem fogo, lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Verso 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deixou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. 12: então disse: não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Todos dizem amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações, de forma clara, objetiva. Tire agora, Senhor, qualquer coisa que queira nos distrair, roubar a atenção. Fala conosco, nós que estamos aqui, e com aqueles que assistem este culto, Senhor. Nos abençoe. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Consegue dar uma glória a Deus? Amém. Eu preparei essa mensagem dessa noite pensando no Dia dos Pais, pensando nessa data que é simbólica, né? Mas ela é muito especial, porque nós podemos fazer uma referência a Deus, porque
Jesus ele ensinou nós orarmos chamando Deus de Pai. Olha que interessante. Quando você for orar, chama Ele de Pai. Então, ainda que você não tenha tido pai, ainda que no seu documento não tenha nome de pai, ainda que você não tenha tido uma excelente referência de pai, saiba que Deus é o teu Pai. Amém, queridos? É o nosso Pai. Jesus fala, chame Ele de Pai Nosso. E esse texto que eu li para vocês, eu achei interessante, porque Deus estava se revelando aqui para Abraão. E o interessante é que não existia a lei de Moisés. Na verdade, Moisés não tinha nascido ainda. Esses dias eu falei do nascimento de Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo de número 1. Então não existia Moisés. Deus falava com Abraão, Deus se revelava a Abraão, e Abraão tinha a sua imagem, a sua compreensão acerca de Deus, que era uma imagem que estava sendo construída. Ele estava aprendendo sobre Deus. É igual a pessoa que chega na igreja hoje e ela aceita Jesus como Senhor da tua vida, e ela começa a caminhar com Deus, e Deus vai se revelando para ela. E daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, ela tem uma outra imagem acerca de Deus. Foi assim com Abraão. E agora Deus pede algo para Abraão, que foi algo que não fez sentido. Primeiro que Deus prometeu que ele teria um filho, e ele teve esse filho quando ele já tinha, a Bíblia fala que ele tinha 99 anos de idade. A sua esposa 10 anos a menos, ou seja, 89 anos, já eram bem velhos. E a esposa já era estéril, que era Sara. Então diz a Bíblia que ele teve esse filho. Agora imagine só, esperar tantos anos por uma promessa. E quando ele tem esse filho, que ele chama ele de Isaac, ele já tinha tido um filho com uma serva, com Agar, e o capítulo anterior fala que foi um baita de um problema na vida de Abraão, esse filho com a serva, que hoje a nação dos palestinos, os árabes, são a origem, a descendência desse Ismael, que é filho de Abraão, os judeus descendentes de Isaac, filho de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: bom, você vai pegar o seu filho, você vai subir numa das montanhas de Moriá, e lá nas montanhas de Moriá você vai sacrificar o seu filho. Interessante que Abraão já estava acostumado a sacrificar para Deus. Abraão já tinha levado um cordeiro para Deus, novilho, já tinha levado pomba, já tinha feito sacrifícios, porque era normal na relação de Abraão com Deus, ele entregar sacrifícios para Deus. A oferta não era como nós fazemos hoje, que nós pegamos uma quantia e entregamos no altar, nosso dízimo, a nossa oferta. Nós fazemos isso. Aqui não, era um animal, era o cordeiro. E agora Deus fala: pega o seu filho. Mas como assim? Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus nunca pediu para alguém sacrificar um humano. Na Bíblia tem o caso de Jefté, mas Deus não pediu para que Jefté sacrificasse a sua filha. Foi ele que sacrificou. Aqui não, aqui Deus pediu. E é interessante, aqui eu já abro um parêntese, é interessante que às vezes Deus pede coisas para a gente, coisas difíceis. Você sabia disso? Às vezes Deus dá algumas direções para a gente que elas são bem difíceis de se cumprir. Nem tudo que Deus pede para a gente é fácil. Existem coisas que Deus pede para nós que certamente vão exigir um esforço, um sacrifício nosso. Quando Deus falou: Abraão, vai lá e pega seu filho. Bom, Abraão, ele ouviu aquela palavra, e a Bíblia diz que ele não falou para ninguém. Ele não contou isso para ninguém.
16 anos, ou seja, Abraão tinha os seus 115 anos, o seu filho já era um menino de 16 anos, e como ele chegaria para a esposa, para Sara, e falasse para ela, imagine só, Deus mandou eu sacrificar Isaac. Imagina Sara olhando para ele e falando assim: Abraão, você está ficando maluco? Como assim sacrificar o nosso filho? Que conversa é essa? Está ficando caduco? Imagina ele chegando para os seus servos e dizendo: olha, eu vou subir lá e eu vou sacrificar o meu filho. Imagine só, o servo dizendo: não, vamos deixar não, Abraão está maluco. Mas aquilo que Deus falou no coração dele, irmãos, Deus falou no coração dele, não foi com ninguém. Existem coisas que Deus fala conosco, e Deus fala, sabe como? Na nossa intimidade. Posso ouvir um amém, queridos? Deus fala no nosso coração. E talvez, se você falar para alguém, esse alguém vai ouvir e vai dizer: isso não é verdade, isso não vai acontecer, isso é loucura, isso não faz sentido. Talvez, se você partilhar sonhos que você tem com outras pessoas, pode ser que essas outras pessoas te digam: não, é impossível isso acontecer na tua vida. Pode ser que, se você contar algo que Deus pôs no teu coração, alguém vai dizer: não, isso não foi de Deus. Mas se Deus falou no teu coração, no meu coração, guarde essa palavra aí dentro, amém? Porque na hora certa Deus cumpre a palavra dele, as promessas dele na nossa vida. Por isso que existem coisas que Deus falou aqui, eu não contei para ninguém, porque eu sei que na hora certa ele vai cumprir, porque Deus, ele é fiel nas suas palavras. Você pode exaltar e glorificar a esse Deus maravilhoso, aleluia. Não sai contando os seus sonhos. Posso ouvir amém? Não sai contando os seus projetos. Não sai contando as direções de Deus para a tua vida. Guarda no teu coração. Ele ouviu aquilo, difícil de fazer, porque o texto diz assim no versículo 2: ele amava o seu filho, o seu único filho, Yashid, que é o termo hebraico que aparece aqui, a quem tu amas. Ele era apaixonado pelo seu filho. É como eu e você, nós que temos filhos, nós amamos os nossos filhos, né? Dia dos Pais, como é bom estar com os filhos. Como é bom, hoje eu pude almoçar com os meus filhos, com meu pai. Como é bom você amar os seus filhos. Ele amava aquele filho. Mas naquele momento que Deus falou com ele, e aqui eu quero já ministrar o que Deus ministrou no meu coração, passar para vocês. Abraão teve que tomar algumas atitudes. E a primeira delas, quando Deus falou no coração dele que ele tinha que fazer aquilo, ele amava o seu filho, mas o amor que ele tinha por Deus estava acima do amor que ele tinha pelo seu filho. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. O que Abraão fez, pastor? Por que Abraão tomou atitude? Porque Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. E aqui mora toda a diferença. Porque esse amor que Abraão tinha por Deus não era um amor cantado como nós cantamos. Porque sinceramente, irmãos, é muito fácil subir aqui e cantar que nós amamos a Deus. É muito fácil escrever, como eu gosto de escrever um livro dizendo que eu amo a Deus. É fácil. Mas amor não é demonstrado por palavras. O verdadeiro amor, ele é demonstrado pelas nossas atitudes, pelas nossas entregas, pelas nossas renúncias. Se verdadeiramente nós amamos, nós renunciamos por aquilo que nós amamos. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Porque se você não ama, você torna-se indiferente àquilo.
Você se torna indiferente, aquilo ali não tem importância para você. E eu não consigo entender como alguém diz que ama a Deus e não ama a palavra de Deus. Não, eu não entendo, irmãos. Do crente ao ateu, ninguém me consegue me explicar isso. Você ama a Deus e não ama a palavra de Deus? Não, alguma coisa errada. Você ama a Deus e não ama estar na presença de Deus? Estar na casa de Deus? Não faz sentido para mim. Eu não consigo entender. Porque se nós amamos a Deus, nós temos prazer de estar na presença dele. Não faz sentido eu falar que eu amo a Deus e eu não amo o meu próximo. Sabe por quê? Porque o meu próximo, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Como que eu digo que eu amo a Deus? Eu não vejo. E eu não consigo amar a pessoa que está do meu lado. Eu não consigo demonstrar amor para a pessoa que está aqui, ó, do meu lado, na minha frente. Como que eu amo a Deus? Ninguém consegue me explicar isso, irmãos. Porque o amor, ele tem que ser demonstrado. Quando Abraão ama a Deus, quando a Bíblia fala que ele amava, ou melhor, o seu filho, quando a Bíblia fala que ele era apaixonado pelo seu filho, a Bíblia demonstra que ele amava a Deus acima do teu filho. Porque quando Deus falou assim, me dá o teu filho, Abraão falou, é o meu filho, eu vou levar para o Senhor, porque acima do amor que eu tenho pelo meu filho, é o amor que eu tenho por ti. Então entenda, se você amar o teu trabalho mais do que Deus, você está pecando perante Deus. Se você amar a igreja mais do que Deus, você está pecando perante Deus. Se você amar a tua família mais do que Deus, você está pecando perante Deus. Deus tem que ser o Senhor das nossas vidas, e as outras coisas, as demais coisas, elas são acrescentadas na minha vida. Em primeiro lugar Deus, e as demais coisas, elas são acrescentadas em nós. Você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. Deus tem que ser Senhor das nossas vidas. As coisas não podem ser invertidas. Não é primeiro as coisas, depois Deus. Primeiro é Deus, depois vem família, vem emprego, vem igreja, vem tudo. Mas em primeiro lugar tem que ser Deus na nossa vida. E Abraão foi, não disse nada, pega o filho, 2 servos para ir acompanhando na viagem, e ele vai para cumprir o que Deus ministrou no coração dele. E eu, lendo esse texto, eu encontrei algumas coisas que Abraão teve que se valer para tomar essa atitude. A primeira delas era amar a Deus. E a segunda verdade que ele teve que se apoiar para tomar essa atitude era ter a convicção de que Deus